projeto de arquitetura com foco nas construções ecológicas, ele é um projeto que tem muito mais desenhos técnicos do que só uma planta. Então considere isso, tá? Porque se você buscar só uma planta, vai faltar informações para que você leve essas informações para o canteiro de obra, para as pessoas que vão construir, e isso pode acabar dando um empuxadinho durante a obra. Gente, tem muita gente que acha que projeto de arquitetura é a planta, aquele desenho só que é mostrado de cima para baixo. Isso não tem informações necessárias para ir para uma obra. O primeiro desenho nem é a planta, o primeiro desenho é a implantação, que é a posição da casa no terreno, que isso é essencial para o conforto térmico, para a bioclimática, para o posicionamento e diretriz de ocupação do terreno como um todo. Então é a planta de implantação. Depois da planta de implantação, tem a planta em si dos pavimentos, o primeiro, segundo pavimento, que é o que a maioria das pessoas se referem a projeto. Essa planta tem as informações do dimensionamento dos espaços vistos de cima para baixo, como se a gente cortasse com a lâmina as paredes a 1,50 m de altura. Depois a gente tem os cortes. Cortes são vistas laterais, como se a gente cortasse a edificação na vertical, de cima para baixo. Então a gente vê lateralmente as alturas das paredes, a altura do peitoril da janela, portas das vergas das portas, a altura das portas, né, da verga de cima das portas. Então a gente consegue entender com os cortes as dimensões verticais da casa. O corte é essencial. Depois a gente tem a planta de cobertura, que é a definição de como que é resolvido o telhado em relação às paredes que estão embaixo. Depois a gente tem o quadro de esquadria, que é a especificação técnica da maneira de abertura das janelas, a maneira de abertura das portas, o material das portas e janelas. Depois a gente tem também a memória de cálculo, que é o cálculo da área permeável do terreno, da área ocupada do terreno, da área total dos cômodos. Isso é muito importante, inclusive para fazer orçamentos da obra como um todo. Então ainda tem ainda os desenhos da fachada, que é as vistas como se estivesse de fora da edificação olhando para as laterais da casa, para você ver como que é a estética da casa e as determinações aí dos objetos que compõem essas fachadas, essas laterais, essas vistas laterais da casa. Então isso é os desenhos que compõem um projeto de arquitetura. Essencialmente isso. Além disso, tem a posição do tratamento de efluentes, de esgoto, né, onde vai estar locado isso. O gradil, que é como que vai comportar o portão de pedestre, o portão de carros, lá na fachada, né, frontal do terreno. As divisas, como que vão conduzir as águas pluviométricas de chuva no terreno. Então a gente coloca as valas que vão conduzir essas águas. Então tudo isso faz parte de um projeto arquitetônico. Imagina só ir para a obra só com a planta. Então isso não é projeto. E tem muita gente que desconsidera o projeto falando, não, eu mesmo faço o desenho. Gente, a gente estuda mais de 5 anos na faculdade de arquitetura para fazer um projeto de arquitetura. Tem várias condicionantes que balizam o planejamento e as diretrizes para um bom projeto. E um bom projeto é a ferramenta principal e essencial para uma construção. Porque o projeto é onde a gente cria diretrizes e planejamentos que vão ser materializadas na obra. Então a obra é para materializar o que foi definido em projeto. Então você tem que gastar mais tempo no projeto para que você tenha uma obra eficaz. Para que depois da obra pronta você tenha realmente ambientes confortáveis termicamente, que são econômicos energeticamente, que vão economizar água, luz, ou seja, são eficientes energeticamente, que são funcionais, isso é principal. Imagina você fazer um projeto que depois o quarto não vai comportar a funcionalidade que o quarto é esperado para os proprietários, para os moradores. Além disso, se não tiver um bom projeto, os materiais sustentáveis, ecológicos, podem ser usados de maneira incorreta e não ter durabilidade esperada de 500 anos, igual a gente tem paredes de adobe e taipa nas cidades históricas com mais de 500 anos de uso, porque foram bem projetados o uso desses materiais. Não adianta só, eu amo adobe, então vamos construir de adobe sem planejamento, onde que o adobe vai estar, como é que ele vai se comportar, qual vai ser o distanciamento desse adobe do chão. Então isso tudo é muito importante e é o projeto que vai balizar isso. Além de que um bom projeto pode economizar na sua obra até 30%. Um projeto ruim pode ter prejuízo durante o processo construtivo de até 30% mais e principalmente durante o uso da edificação, porque vai ser uma edificação que vai exigir mais manutenção,
que não vai ter durabilidade, que não vai ser funcional, você vai acabar fazendo reforma, né, nessa edificação. Então, projeto, gente, pensa nisso. Bioconstrução é planejamento e diretrizes para que a obra seja realmente confortável termicamente, sustentável, saudável, gere bem-estar e funcional. Isso é bioconstrução, planejamento e diretrizes para o uso dos materiais e técnicas ecológicas. Depois dessa parte a gente vai para a obra. E aí a obra vai materializar tudo que o projeto definiu junto com o cliente e os profissionais que têm experiência. Aqui na Biohabitat a gente tem 20 anos de experiência em projetos de construção ecológica. Você imagina o quanto de know-how a gente tem em relação a uma pessoa que fala: ah, eu vou fazer o meu próprio projeto aqui, vou desenhar. Claro, o que você tem em mente tem que ser considerado durante o processo projetual. Isso é essencial, mas não exclua a possibilidade de um profissional qualificado e com experiência de te auxiliar naquilo que você já tem em mente. Nosso projeto é super personalizado. A gente tem 100% de acerto nas apresentações do estudo preliminar, porque a gente considera tudo que o cliente traz para na hora de fazer o projeto. Então, nosso projeto é feito com desenhos lúdicos, exercícios sistêmicos, Feng Shui, geobiologia, a parte técnica de bioclimática, insolação, sombreamento. Tudo isso precisa de experiência para determinar e depois desenhar o projeto, incluindo a planta. Então entenda isso, porque se você pula a etapa de projeto, você está cometendo um grande erro no seu empreendimento sustentável, na sua casa ecológica dos sonhos, ou até mesmo para oferecer técnicas de bioconstrução para os seus clientes. Tá? Então pense nisso. Projeto. Um projeto nosso aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui no Drive, eu acho que eu tenho. Um projeto nosso para você entender e ver o que vai para a obra de projeto. É claro que para o cliente, a gente não entrega esse projeto inicialmente, a gente entrega no estudo preliminar uma visão para que o cliente entenda o projeto. A gente não entrega para o cliente lá no começo do processo projetual os desenhos técnicos, porque o cliente não vai entender aquilo. Quem vai entender os desenhos técnicos, na verdade, são os construtores. Então aqui, ó, estudo preliminar. Isso aqui é a primeira parte, depois a gente faz a colheita de informações junto ao cliente, faz os exercícios lúdicos, pega os desenhos que o cliente já fez da casa dele como processo de projeto. É claro que a gente não vai desenhar exatamente como o cliente trouxe, a gente vai colocar todo o nosso know-how, experiência, compatibilizar isso com o terreno, fazer o estudo bioclimático, de insolação, sombreamento, ventos dominantes, chuvas, o índice pluviométrico, e vai apresentar depois de todo esse estudo, que é muito mais aprofundado do que um brief convencional. Nosso projeto é muito personalizado. A gente vai apresentar para o cliente essas imagens aqui junto com a planta. Então vamos lá. A gente apresenta para o cliente na primeira reunião, depois da colheita de informações, que tem várias reuniões, esses desenhos. Então esses desenhos para o cliente entender como é que vai ser a casa dele, porque se a gente apresenta aqui só desenho técnico nessa parte, o cliente não faz ideia como é que ela vai se comportar, como é que vai ser a volumetria, a estética da casa. Então esses são os desenhos que a gente apresenta no estudo preliminar. Olha aqui como são os desenhos. E aí a gente apresenta então aqui, ó, pra você ter ideia, esse aqui é a planta de implantação, tá? No terreno. Aí depois a gente vem, ó, e coloca aqui a planta de implantação junto com a planta da garagem, do primeiro ou subsolo, do primeiro pavimento ao subsolo. Depois a planta do primeiro pavimento, com a divisão das paredes, como é que acontece os espaços, o acesso, a numeração dos degraus da escada, caso tenha escada, as divisas do terreno sendo mostrado, o norte magnético, para a gente já trazer a explanação de como foi feito o estudo bioclimático, depois a planta do pavimento superior, caso tenha pavimento superior, e é isso. Então esse é o estudo preliminar de um projeto. Depois que o estudo preliminar foi apresentado, o cliente pode trazer algumas modificações para esse estudo, mas normalmente a gente tem quase 99% de acerto no estudo preliminar, porque o projeto nosso é muito personalizado e as colheitas de informação são muito personalizadas também. Então aí a gente vem para o anteprojeto, né, que é um projeto que é intermediário entre o estudo preliminar e o projeto executivo, que é aquele que vai ser aprovado em prefeitura e vai para a obra, que é esse projeto aqui, ó. Olha só como que é a apresentação de um projeto. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui dar um zoom nisso aqui para vocês verem. Esse aqui, ó, não vou conseguir dar zoom aqui. Mas esse aqui é o projeto que vai para a obra e para aprovação na prefeitura, nos órgãos ambientais. Então aqui, ó, esse aqui é a planta de implantação. A casa aqui é a churada, aonde vai ser construída, tá?
aqui a planta do primeiro pavimento com as cotas, as dimensões. Tá vendo? Esse desenho não é um desenho para se apresentar para o cliente, é para enviar para quem vai fazer a obra que entende o desenho técnico, tá? Esse aqui é o corte, ó, a vista lateral da casa que eu falei com vocês com as alturas das paredes, ó, tá vendo, ó? A altura daqui do pilotis da garagem, a altura dos cortes no terreno, tudo isso aqui, ó, olha lá, a posição da caixa d'água vista lateralmente por conta do próprio corte. Queria aumentar isso aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar em outro lugar aqui, eu consigo dar um zoom por aqui, ó. O zoom, pronto. Olha lá, tá vendo? Ó? Então aqui, ó, planta de implantação, planta dos pavimentos, aqui o quadro de esquadria, com todas as definições das portas e janelas, se elas vão ser de correr, de abrir, o quadro de áreas, o corte, um corte, né? Um deles, olha lá, aqui são 3 cortes nessa edificação, mostrando a escada, inclusive, ó, subindo, tá vendo? Aí depois a gente tem o sistema de saneamento, que nesse projeto aqui a gente ofereceu para o cliente junto com o sistema de saneamento. A gente fez as valas de infiltração que já irrigam o terreno naturalmente, tá? Aqui são as plantas também com os cálculos de área. Aí, ó, os cálculos de área. Aqui são os desenhos que não constam num projeto convencional, que é os desenhos especificando a técnica construtiva ecológica. Nesse caso aqui, ó, é o pau a pique. Então a gente tem a parede de arranque, que é feito com material mais resistente à água. Depois as camadas do pau a pique, a distância entre a malha do pau a pique e as peças que vão aqui. Tudo especificado, ó. Olha lá, ó. Como é que coloca a instalação elétrica e hidráulica dentro do pau a pique. Olha, isso aqui são desenhos técnicos que não vão no projeto convencional. Para quê? Para dar autonomia para uma mão de obra convencional conseguir executar essa técnica. E não precisar de ficar sendo sempre uma mão de obra especializada para construir uma parede de pau a pique, porque você não vai encontrar mão de obra especializada no Brasil inteiro. A gente atende o Brasil inteiro fazendo esse tipo de projeto. Depois a gente ainda presta uma assessoria personalizada para que a gente tenha aí um acompanhamento da mão de obra durante o processo executivo. Só que essa assessoria personalizada da Biohabitat não precisa ser durante a obra inteira, porque a gente na fundação não precisa, na montagem do telhado, dos pisos, da preparação do terreno, a gente precisa de entrar com essa assessoria personalizada durante a execução do pau a pique, o telhado verde e só. Porque o saneamento ecológico, com o projeto, já tem a mão de obra já consegue. Na verdade, o pau a pique, o telhado verde que está também especificado aqui com corte, todas as camadas, como é que é o dreno, a mão de obra também já consegue fazer isso. Aqui, ó, a especificação de um adobe, tá vendo? De como que faz as aberturas, janelas e portas no pau a pique, tudo isso aqui está especificado em detalhes construtivos que um projeto de obra convencional não tem, mas no nosso projeto ecológico a gente coloca isso. Como é que coloca o pilar aqui na base, ó, do pau a pique, o pilar do pau a pique. Se for bambu a gente especifica isso também. Então isso dá autonomia para que a mão de obra consiga executar, e a assessoria pode ser realizada durante 1 ou 2 meses num processo construtivo que leva mais de 8 meses, para só dar acompanhamento em tempo real da execução durante a execução dessas técnicas, que na verdade às vezes nem precisa, porque o nosso projeto já vai com esses desenhos. Entende agora o que é um projeto? Então o nosso projeto ele é um projeto super diferenciado, que inclusive vai dar essa possibilidade de uma mão de obra convencional executar uma casa de bioconstrução, uma casa de construção ecológica. Eu vou deixar aqui, para quem não tem acesso ainda, o nosso portfólio, o link do nosso portfólio, tá? Que esse link de portfólio você vai conseguir ver os projetos que a gente fez, que foram 90% feitos dessa maneira. Projeto feito por nós deixa eu colocar aqui, projeto feitos por nós, e alguns deles com assessoria. Aqui, para ver se consigo colocar ele para ser visualizado. Aqui, Então, a gente consegue com esse projeto, nesse portfólio, fazer com esses desenhos técnicos diferenciados, tá? Esses desenhos técnicos que não tem no projeto convencional, e ainda dar uma assessoria se for necessário, e dar autonomia total para que uma mão de obra convencional consiga executar uma casa de bioconstrução sem maiores problemas, tá? Então, espero que essa explicação do projeto você agora fale, realmente eu preciso do projeto, e preciso que alguém que tem experiência faça isso. Maravilha! Se você está aqui comigo e tem alguma dúvida sobre esse processo projetual ou outra dúvida sobre bioconstrução, me fala aqui. Claro que quem está aqui no Instagram não consegue ver. Deixa eu explicar. Você que está no Instagram, sempre a gente deixa nos stories o link
diretamente do YouTube para você assistir essas aulas diretamente no YouTube. Tá? Então não precisa de ficar só aqui, mas depois que acaba a aula, o link continua lá nos stories para você assistir a aula completa com as imagens que eu compartilhei aqui, ok? Então me conta aqui. Ei, Ana, espero que essa aula de projeto tenha ficado claro para você, mas quem está aqui comigo e não ficou alguma coisa claro, inclusive você, Ana, pode deixar aqui para que eu possa esclarecer alguma dúvida, alguma coisa, tá? Maravilha, muito bom, que ótimo. Então me conta aqui se tem alguma coisa que você ainda quer saber sobre bioconstrução profissional para que eu possa te dar esse apoio agora. São 7 aqui, são pessoas assistindo, então me conta aqui se tá tudo certo para você. Que se estiver tudo certo, a gente pode encerrar essa aula de hoje. Inclusive, você que tem pretensão de fazer um projeto, só mandar mensagem nesse link que eu deixei aqui nos comentários, ó, tá? Nesse linkzinho aqui, ó, 1SHCO/projeto-biohabitat. E aí você consegue falar diretamente comigo no WhatsApp. A gente coleta as informações, gera uma proposta de projeto e essa proposta de projeto é apresentada por videoconferência sem compromisso para você.